Você se considera uma pessoa que tenta agradar os outros a todo custo? É sobre isso que conversaremos aqui hoje no Aconselhai-vos. Muitas pessoas estão reféns deste problema. Já estão, de certa forma, até escravizadas com essa questão da preocupação de forma demasiada em agradar o seu próximo, o seu semelhante. Elas ficam preocupadas com a opinião. Muitas vezes elas até não participam num determinado momento dando a sua opinião, porque elas não querem de forma alguma magoar o seu semelhante, magoar de repente alguém da sua própria família, alguém do seu próprio convívio. E ela então não mede esforços para agradar esta pessoa. Às vezes beira o exagero, às vezes até passa dos limites, porque a pessoa quer de toda forma agradar ao outro. E isso não é bom. A pessoa se torna refém, escrava desta situação. Embora o texto que eu lerei agora foi trabalhado por Jesus com o intérprete da lei com relação aos mandamentos, eu vejo aqui uma orientação muito sábia para nós desenvolvermos um equilíbrio quanto à maneira como devemos lidar com o nosso próximo. Eu leio com você agora em Mateus capítulo 22, os versos 36 a 39, onde Jesus está conversando com o intérprete da lei. E o intérprete da lei faz a seguinte pergunta: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus então está respondendo ao intérprete da lei sobre os mandamentos. E neste texto então ele diz que o primeiro e grande mandamento é este: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a sua força. Mas ele diz que o segundo mandamento, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A ideia aqui é que o Senhor Jesus, resumindo os 10 mandamentos, talvez a primeira parte ligada à primeira tábua da lei, com os mandamentos verticais, e a segunda parte desse texto, sobretudo o verso 39, ligado à segunda tábua dos mandamentos, os mandamentos horizontais para com o nosso próximo, para com as pessoas. E eu gosto muito de trabalhar esse verso aqui, porque ele diz assim: amarás o teu próximo. Ou seja, nós devemos amar o nosso próximo. Nós devemos se preocupar, sim, com os nossos próximos. E este amor precisa ser algo prático, evidenciado com ações, com atitudes. Mas ele também nos traz um limite. Eu devo amar o meu próximo como e até quando? E o texto diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você não deve amar mais o seu próximo do que a você mesmo, porque aí você estará trazendo um desequilíbrio. Você deve amar o seu próximo igual você se ama. Mas você também não pode amar menos o seu próximo do que você se ama. Isso também gerará um desequilíbrio. Você precisa amar o seu próximo como você se ama. Talvez, embora o tema não seja este hoje, você tenha dificuldade com relação ao seu próprio amor. Eu não estou com isso para você estar se idolatrando, transformando você em um ídolo. É um perigo que nós corremos. Algumas pessoas fazem isso. Nosso coração é desesperadamente enganoso. É fábrica de ídolos. Você e eu precisamos tomar cuidado com isso. Mas se você tem dificuldade em reconhecer que diante de Deus você é filho ou filha de Deus, que você é precioso ou preciosa aos olhos de Deus, que você foi objeto do amor de Deus, você talvez terá dificuldade para amar.
terá dificuldade para amar alguém. Algumas pessoas sofreram ao longo da sua vida problemas nos relacionamentos familiares. Algumas pessoas precisam de ajuda porque tiveram experiências amargas e difíceis com os pais, com membros da família, com pessoas do seu convívio. E o perdão então é necessário. E muitas pessoas, com medo de não desagradar, se eu posso assim dizer, o seu semelhante, eles extrapolam, eles saem do limite. E eles começam a fazer coisas. Existem pessoas que, para agradar o outro, exageram em presentes, fazem dívidas, pessoas que gastam mais do que podem só para comprar um presente, para satisfazer ou para agradar o seu próximo. Isso pode acontecer no casamento, isso pode acontecer entre pais e filhos, isso pode acontecer entre membros da família e amigos. Você pode sim querer agradar o seu irmão, um membro da sua família, um amigo seu, mas você deve fazer isso com equilíbrio. Ame o seu próximo como a você mesmo. Assim como você deseja o bem para si, deseje este bem e pratique este bem para com o seu próximo. Mas você não pode se tornar refém de agora a todo custo ter que agradar as pessoas. Isso não será bom. Até mesmo a pessoa que está sendo objeto da sua ajuda, dos seus presentes, dos seus elogios, às vezes ela ficará incomodada, ela vai dizer assim: nossa, mas ele não está exagerando um pouco? Eu sei que ele quer mostrar gentileza, quer demonstrar cordialidade, mas ele está exagerando, está pegando mal. Você não pode ser refém disso. Você precisa amar a Deus sobre todas as coisas, adorá-lo na beleza da sua santidade. Você precisa expressar o seu amor ao seu semelhante, mas como você se ama. É um equilíbrio. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Você não pode ser refém da opinião dos outros. Eu quero concluir a nossa reflexão hoje aqui lembrando do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo lidou com muita oposição durante o seu ministério. Se o apóstolo Paulo fosse ficar preocupado com todas as opiniões contrárias a ele, isso certamente neutralizaria o seu trabalho e o seu ministério. Eu não estou com isso dizendo que você também deva ser uma pessoa arrogante, uma pessoa até mal educada, que comece a dizer: eu não estou nem aí com a opinião dos outros, eu falei e pronto. Não é assim. Você tem que ter uma palavra sábia, uma palavra que transmita graça, que edifique. Mas não torne-se refém de ninguém. Você só deve se preocupar em ser aprovado por Deus e não pelos homens. Eu quero ler 2 textos aqui que o apóstolo Paulo fala de forma muito clara que ele não estava preocupado em agradar aos homens, mas agradar a Deus. Escrevendo aos Gálatas, lá no capítulo 1, no verso 10, ele nos diz assim: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. É claro que Paulo aqui está lidando com um problema muito sério. Os Gálatas haviam trocado já o evangelho, estavam se afastando do genuíno e puro evangelho. E ele, por estar trazendo uma dura exortação, ele diz: olha, talvez vocês estejam me achando demasiadamente duro no que eu estou falando, mas eu não estou agora preocupado em agradar a vocês, mas eu preciso agradar a Deus, eu preciso ser fiel a Deus. Às vezes você terá que dizer uma verdade para um membro da sua família, mas faça isso com amor. Às vezes você terá que dar uma resposta para alguém que lhe pediu um conselho, e você fica com medo da resposta que você dará. Às vezes você chega até a omitir a sua verdadeira opinião, porque você fala: é melhor não falar o que eu estou pensando, eu vou magoar, eu vou entristecer. Você não pode ser refém dessas coisas. Paulo também, quando está escrevendo aos Tessalonicenses, defendendo o seu apostolado, lá no capítulo 2 da primeira carta aos Tessalonicenses, ele também demonstra isso. Ele diz assim: visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar ele o evangelho, assim falamos não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. Você se sente assim, refém da opinião dos outros, escravizados a ponto de querer agradar o seu semelhante a todo custo, exagerando nos presentes, nos elogios? Às vezes até você pode mentir só para não desapontar o seu próximo. Eu quero te dizer algo muito sério. Se você está indo por esse caminho, primeiro você está sendo desaprovado por Deus. Isso não agrada a Deus. Isso é pecado.
Talvez você precise de ajuda. Talvez você precise ter um tempo de aconselhamento bíblico, pastoral, para lidar com isto, porque talvez você esteja preocupado, como eu disse na introdução, em demasia com a opinião dos outros. Lembre-se, você deve amar o seu próximo como a você mesmo. Não seja escravo da opinião dos outros. Seja uma pessoa sábia, saiba responder. Não seja uma pessoa que vai derramar ira sobre o outro. Não precisa ser uma pessoa, às vezes até assim, iracunda, como o texto mesmo nos diz lá no Salmo 37, verso 8. Mas cuidado de você querer agradar as pessoas em demasia. Que Deus te abençoe e abençoe a sua família.